Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Batista com mais uma aula de Geografia e na aula de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre o capitalismo informacional, que é a fase atual do sistema capitalista. Agora, se você não acompanhou os vídeos anteriores, nós temos uma série sobre capitalismo. Nós temos o vídeo Capitalismo Aspectos Gerais, Capitalismo Comercial, Capitalismo Industrial e Capitalismo Financeiro. Então, para você entender essa aula de hoje, tem que acompanhar, as fases anteriores do capitalismo. Bacana? Vamos lá então. Então, capitalismo informacional, período pós-Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então, o capitalismo informacional é como o sistema capitalista está organizado nos dias de hoje. E qual seria aí a definição para o capitalismo informacional? É a fase do capitalismo em que houve a revolução técnico-científica ou informacional. É aquela em que nós temos a relação entre ciência e inovação tecnológica. Então, a revolução técnico-científica ou informacional também é chamada de terceira revolução industrial. A revolução industrial que nos deu os setores mais modernos, mais avançados da economia mundial da atualidade, como a informática, robótica, química fina, microbiologia, dentre outros setores, certo? Agora, por que ocorreu a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica ou informacional? Olha aqui, ó. Houve uma intensa competição entre os grandes grupos econômicos e aí houve investimentos maciços em pesquisa científica. Para tanto, as empresas receberam grande ajuda do Estado, que fizeram investimentos em ciência e em tecnologia. Então, gente, nos anos 50, sobretudo nos anos 60, aqueles países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, como a Itália, a Alemanha e o Japão, já tinham se reconstruído, certo? E aí, a partir dos anos 60, começou a haver uma grande competição intercapitalista. Por quê? Porque nós tínhamos muitos países industrializados que produziam produtos de alto valor agregado. Havia os Estados Unidos, na América, havia os países da Europa Ocidental e havia o Japão na Ásia. E aí, essa grande competição entre esses países fez com que o lucro das empresas começasse a cair. E aí, o que as empresas começaram a fazer para se diferenciar? Começaram a investir em tecnologia, certo? E aí, para isso, o Estado Nacional de cada país começou a ajudar financeiramente as empresas, no sentido de promover as inovações tecnológicas. E aí, esse conjunto de inovações tecnológicas passou a ser chamada de revolução técnico-científica ou informacional, ou terceira revolução industrial. Bacana? Muito bem. Então, o acúmulo de capitais, no capitalismo informacional é decorrente da inovação tecnológica. Então, você pega, por exemplo, empresas de celular. Então, pelo menos uma vez no ano, essa empresa muda de telefone celular. Por quê? Porque você tem a adição de mais tecnologia, aí aquele aparelho começa a fazer mais coisas, e aí com isso, aquele aparelho antigo passa a valer muito pouco, e o aparelho novo passa a valer muito dinheiro. E todo mundo vai querer comprar, obviamente, o melhor aparelho, que é o mais caro. E aí, desta maneira, é que a empresa lucra atualmente. Então, no capitalismo informacional, o acúmulo de capital acontece por meio da inovação tecnológica.
certo? E essa inovação tecnológica também favoreceu, né, o surgimento e a expansão das empresas multinacionais. Então, o que são empresas multinacionais? São aquelas que produzem seus produtos em países subdesenvolvidos, com o objetivo de reduzir os custos de produção, como mão de obra mais barata, redução de impostos, etc. Mas as suas sedes se encontram, em geral, em países desenvolvidos. Então, com a melhoria dos meios de transporte, dos meios de comunicação, né, as empresas deixaram de produzir nos países desenvolvidos, onde a mão de obra é mais cara, onde os impostos são mais elevados, onde geralmente você não está próximo das matérias-primas, onde a legislação ambiental é mais rigorosa. E aí as empresas se transferiram para países subdesenvolvidos. E com a tecnologia, com a internet, elas controlam a produção em outros países. Então, a sede da empresa continuou em um país desenvolvido, mas a produção agora acontece em países subdesenvolvidos, onde os custos de produção são mais baixos, a mão de obra é muito mais barata, as empresas recebem isenções fiscais e tarifárias, isto é, vão pagar menos impostos, você tem proximidade de matérias-primas, né? Você tem uma legislação ambiental muito mais suave, né? Então, com isso, as empresas se transferiram para países subdesenvolvidos. E isso aí, repito, só aconteceu em função do avanço tecnológico. Outra característica do capitalismo informacional foi o desenvolvimento de tecnopolos. Então, nós já falamos que o acúmulo de capital acontece por meio da inovação tecnológica. E nos tecnopolos, nós temos polos de indústrias de alta tecnologia. O mais famoso deles é o Vale do Silício, que se encontra na Califórnia. Então, gente, os tecnopolos, eles se localizam próximos às universidades, aos centros de pesquisa. Por quê? Porque são os locais onde há a maior concentração, a maior quantidade de mão de obra altamente qualificada. E, em geral, os tecnopolos se encontram em países desenvolvidos. Por quê? Porque são países que investem mais em ciência, pesquisa e tecnologia. Certo? E aqui nós temos, né, a relação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos no capitalismo informacional, né? Quem é que tem lucro e quem é que tem prejuízo aí nessa relação comercial? Obviamente, quem tem lucro são os países desenvolvidos, né? Então, por quê? Vamos lá. Então, o que os países subdesenvolvidos produzem? Produzem matérias-primas e produtos industrializados de baixo valor agregado. Então, várias indústrias se transferiram para países subdesenvolvidos. Então, você tem agora países subdesenvolvidos industrializados. Mas como é que esses países, Nelson, continuam até hoje a ser subdesenvolvidos? Porque eles não têm tecnologia. A tecnologia vem das empresas multinacionais. E o lucro da produção vai para onde? Vai para a sede, que fica nos países desenvolvidos, né? E o que produzem os países desenvolvidos? Produtos industrializados de alto valor agregado, isto é, produtos de alta tecnologia desenvolvidos nos tecnopolos. Também há a transferência de lucros das empresas multinacionais, né, porque elas produzem em países subdesenvolvidos, mas o lucro final vai para onde? Volta para a sede, que fica em países desenvolvidos. E esses países também ganham dinheiro com royalties das suas empresas e também taxas de licenciamento de produtos. Então, embora haja uma descentralização da produção industrial no mundo, né, os países desenvolvidos continuam a ter lucro no comércio internacional e a acumular capital,
porque produzem os produtos mais caros e também recebem lucros, royalties e taxas de licenciamento dos produtos que são produzidos e vendidos a nível mundial. Bacana, pessoal? Então, esse seria o recadinho que eu teria para te passar nesta aula. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, né? Então, eu pediria a você para se inscrever no canal Espaço em Transformação. É gratuito e tem muito conteúdo de qualidade para você. Não deixe também de curtir, de compartilhar e de acionar o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos aqui do nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau a todos. Valeu, pessoal.